Bom dia a todos do terceiro ano, agora que são novos alunos, não é isso? A mudança, né? Do segundo para o terceiro. Novos, quero dizer, o ano, né? Porque muitos já estavam no segundo ano e estão agora se transferindo para o terceiro, não é isso? Gente, o que eu quero hoje falar, na realidade, antes de mais nada, é dizer que, infelizmente, estamos entrando em 2021, não da forma como gostaríamos, porque é a forma tradicional, a forma em que todos nós conseguimos aprender de forma mais concreta, com mais objetivos, é a forma presencial. Mas assim foi o ano passado e estamos dando continuidade a este ano, o que quer dizer também que não será para todo sempre. É uma fase a qual estamos atravessando. Então, da minha parte, eu não sei se disse isso no início, mas quero dizer a vocês agora que o que eu puder ajudar, eu estarei à disposição, certo? Não sou dona da razão e muito menos não sou dona de todas as certezas. Também tenho dúvidas, costumo cometer erros. Então, o que tia puder ajudar a vocês, tia fará. As dúvidas que vocês tiver, tia tentará minimizá-las ou tentará realmente exterminá-las. E assim a gente vai fazer, certo, meus amores? Uma outra coisa importante é que todas as dúvidas que vocês tiverem podem estar me perguntando pelo WhatsApp, tá certo? No privado. Ou se precisar, também pode fazer a ligação, tudo bem? A gente pode estar vendo isso em um horário oportuno para que a gente possa conciliar o presencial junto com os que estão no online. Tudo bom? Tudo bem? Quero dizer. Bom, eu acho que vai ter alunos que talvez sejam novatos, né? Que estão vindo a primeira vez. Eu sou a professora, sou a tia, na realidade, de geografia, certo? Uma matéria bem legal, não é chata não, é maravilhosa. E me chamo Patrícia, tá? Então é tia Patrícia, para os que não me conhecem, tia Patrícia. Então, eu vou estar sempre aqui ou sempre no presencial, é assim que vocês podem me encontrar, tudo bem? Pois é. Vejamos, a gente fez uma pequena apresentação, essa apresentação, infelizmente, alguns eu não estou vendo, não estou tendo acesso, né? Mas conforme o ano for se desenrolando, a gente vai poder ter essa dinâmica, né? De estar entre alunos que estão em casa e alunos que estão presencial, até ver a possibilidade, quem sabe, de todos nós estarmos reunidos juntos. Enfim, para o dia de hoje, eu tenho aula, tenho aula, sim. Eu gostaria de fazer uma explanação de alguns assuntos que fazem parte da geografia, mas que talvez a gente não veja com mais precisão nos conteúdos que a gente vai ver logo em seguida, certo? Esses assuntos, esse conteúdo que eu coloquei em pauta aqui para que a gente possa conversar, tá? É um assunto que seria interessante se você puder ouvir, prestar atenção, tá bom? Não é nada do outro mundo, é super fácil, basta atenção. Essa é a palavrinha-chave, ok? Tudo bem? Então, vejamos. Na norma da BNCC, desculpa, nós temos alguns temas que precisam serem colocados e precisam serem estudados. Entre eles, eu vi, logo a princípio, que trata-se da cidade e o campo, certo? As aproximações que são diferentes, tá? Pois é, nós vamos ver isso. Então, eu coloquei nesse caderno aqui, ó, eu sempre vou trabalhar com ele, porque é o plano que eu vou fazer,
tá? Da aula que a gente está, certo? Então, eu coloquei aqui neste caderno alguns pontos aos quais eu gostaria de comentar, tratar com vocês, ver o que vocês têm mais interesse ou não têm muito interesse, enfim. Isso aí vai ser com vocês no decorrer da aula. Vejamos, olha só, o que são áreas rurais e o que são áreas urbanas? Quem não conhece? Será que tem alguém que não conhece o que são? Queria poder ouvir de vocês do que são, do que se tratam. Mas nada mais é do que a cidade e o campo, tá? Então, as áreas rurais é o campo. E as áreas urbanas é a nossa cidade, por exemplo. A nossa cidade é uma área urbana. Tudo bem? Até aí? Espero que sim. Certo? Então, nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Como tudo na vida, né, gente? A gente tem vantagens e desvantagens. A gente tem o lado bom e o lado ruim das coisas. Tanto na cidade como na zona rural, tanto tem as desvantagens e vantagens, assim como na área urbana, vantagens e desvantagens. E aí vamos tentar entender por que existem e quais são elas. Vejamos. Por exemplo, uma vantagem de viver nas áreas urbanas. O que é que você acha? O que você pensa que é uma vantagem de viver na área urbana, na cidade? E Bom Conselho, você que mora em Bom Conselho, ou se não mora em Bom Conselho, de repente pode morar na Lagoa de São José, em Terezinha, enfim, que é um município. Qual é a vantagem que você encontra? Por exemplo, eu tenho aqui vantagens. Conviver com grupos maiores. Como assim? Olhando por esse lado, é uma possibilidade. Sim, existe essa possibilidade. Como? Grupos maiores que dito, nós estamos nos referindo, por exemplo, um exemplo bastante simples, mas que é corriqueiro. Grupos entre amigos, entre jovens da igreja, não é isso? Grupos escolares, turmas, né, que se dedicam para algum tipo de atividade. Então, são esses grupos maiores, tá? Na zona rural, a gente não vai encontrar com tanta facilidade, ok? Serviços prestados. Como assim serviços prestados? O que seria isso? Os serviços prestados, por exemplo, eu estou fazendo agora uma atividade em que é um serviço prestado. Eu estou dando aula. Então, professor, médico, motorista, farmacêutico, dentista, todas essas profissões são profissões que oferecem uma atividade oferecem um serviço, não é isso? Então, normalmente nós iremos encontrar nas cidades, ok? Entretenimento. Bom Conselho eu não diria, né? Bom Conselho é uma cidade que, além dela não ser uma grande cidade, ela não oferece tantos entretenimento. Em especial, eu colocaria assim, para as crianças, exatamente para vocês. Se for para os jovens, vai ter alguns locais específicos, mas assim, para as crianças, como parques, atividades de lazer voltadas, a gente vai ter dificuldade. Mas em outras cidades maiores ou mais organizadas, elas terão entretenimento, que são atividades de lazer, atividades mais dinâmicas, né? Isso que fazem com que todos, independente da idade, possam exercer, possam brincar, possam se distrair, enfim, que faz parte também do nosso cotidiano. Então, nós vimos vantagens, não é isso? Ok? Vantagens de viver nas áreas rurais. Vamos conhecer. Acesso às plantações, com certeza, né? Supondo que esteja na época de chuva, principalmente aqui na região, então fica muito mais fácil de fazer a plantação de milho, de feijão,
de tantas outras coisas que são muito legais, que a gente consome e são saborosas, exatamente. Então, é muito mais fácil você ter acesso a essas plantações, a cozinhá-las saindo justamente ali, justamente daquele local, cozinhá-las e assim já ingerir. É super natural, né? Rios, sítios, animais, estamos falando de zona rural. Isso é importante. Nós temos essas vantagens nas zonas rurais. Chácaras, animais, fazendas. Uma das coisas que também é bem importante, é preciso salientar o ar puro, né? Muito diferente da cidade. Nossa cidade não é tão intensa quanto ao tráfego de automóveis. Mas, de certa forma, nós temos um contingente de automóveis que circulam e sabemos que sonoramente e a nossa respiração, ela é, de certa forma, todos os dias, violentada, né? Por essas pequenas fagulhas que acabam entrando em nosso organismo, a gente não percebe. Agora vamos para desvantagens nas áreas urbanas. Quais seriam? Tráfego de veículos, isso é verdade. Aqui nós não temos com essa grande intensidade, realmente, mas nós podemos observar que geralmente no horário de meio-dia, 6 horas, quando estão as pessoas saindo dos seus empregos, indo para o almoço, a gente vê que realmente Bom Conselho, principalmente o centro de Bom Conselho, fica muito congestionado para se sair, para poder se locomover. Que dirá nas cidades maiores. A paisagem que nós temos, ela não é a natural, então nós temos paisagens de prédios, de casas, entre outros mais, certo? O ar que respiramos, ele infelizmente é um ar empoeirado, é um ar que não está limpo como o ar rural, né, assim? E vamos agora para as desvantagens das áreas rurais. O deslocamento, por exemplo, que muitos alunos fazem ao sair de casa até ir para as escolas. Complicado, né? Não é um pouco difícil? Muitas vezes tem os ônibus, né? Os ônibus escolares. Mas em alguns casos não possui. Então, fica difícil. Então, essa dificuldade, digamos assim, vamos assim dizer, é uma desvantagem. Qual seria a próxima? Poucas opções de serviço, prestação de serviços e entretenimento. Realmente. Entretenimento em zonas rurais, não é que elas não existam, elas existem, tá, gente? Mas elas não são em grande quantidade como na zona urbana, são diferenciadas, ok? Por fim, o que é que a gente precisa também salientar dentro desses aspectos que agora nós já sabemos? A cidade precisa do campo, como o campo precisa da cidade. O campo produz cereais, frutas, verduras, leites, ovos, e a cidade produz vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos. Relação da complementação. Verdade. Vejamos, hoje nós estamos aqui, vocês estão em casa, alguns estão em aula dentro do educandário, enfim. Mas, para que tudo isso esteja acontecendo, muitas outras coisas puderam acontecer anteriormente para que, de fato, ocorresse. Por exemplo, o seu lanche. Seu lanche, mesmo que ele não seja um lanche natural, como, vamos dizer, frutas, banana, uvas, enfim, esse lanchinho natural, né, o mais natural possível, você vai estar utilizando os industrializados, né, que tá na caixinha, que vem no pacotinho, como os salgados, os biscoitos e etc. Então, vejam só. Nós temos duas situações. Tem aquele aluno
ou então os pais, né, que ofertam mais para as crianças o lanche mais natural, que são as frutas, o leite, não sei, vamos dizer, um lanchinho com um pãozinho, com algo mais natural, que vai estar vindo do campo. Tem outro aluno que vai estar se alimentando de produtos mais industrializados, certo? Então, existe esses dois tipos de alimentação, que elas fazem parte do nosso cotidiano e que uma complementa a outra, certo? Esse alimento industrializado, por exemplo, para que ele possa existir, para que ele possa ser consumido, a gente tem que lembrar que ele veio do campo. Supondo um suco de caixinha de laranja ou de uva, temos que lembrar que a uva veio do campo, que a laranja veio do campo. Foi processada, industrializada, para que eu, em casa, possa estar consumindo. Os grãos como feijão, arroz, milho e outros cereais, para que eu possa consumi-los, eles tiveram que vir do campo para que eu possa consumi-los em casa. Ou eles também possam passar pelo processo de industrialização, de processamento, certo? Então, o que eu quero dizer a vocês é que tanto o campo como a nossa zona urbana, elas se complementam, certo? Essas atividades que Tia acaba de falar são atividades complementares, que uma auxilia a outra. Tudo bem? Entendidos até aí? Pois é, eu aqui termino com a aula, certo? Tia, vai haver atividade? É possível, nem que seja uma para que você possa explicar algo do que você tem entendido de acordo com o que eu falei, tá bom? Mas é necessário uma pequena atividade. A gente ainda não está entrando no livro. Esse assunto aqui não é que ele não faça parte desses conteúdos. Não, não é isto. Eu estou elevando a vocês, mostrando a vocês assuntos que a gente vai poder ver mais na frente, até com mais detalhes, mas que a gente está observando por um outro ângulo. Tudo bem? Fechado para vocês? Espero que sim. As dúvidas que surgirem é só me procurar. Tudo bem? Tô aqui, viu? Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.